Olá a todos que estão nessa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós vamos falar sobre JPA. O que é o JPA? O JPA significa Java Persistence API. O JPA é um framework Java que permite que nós venhamos a trabalhar de forma objeto relacional. Por que de forma objeto relacional? A parte do objeto faz referência às nossas classes modelos que nós teremos no sistema. Por exemplo, se eu tenho uma classe aluno, eu vou criar um module para essa classe com os seus atributos, os seus métodos getter e setter e com o seu construtor padrão. Vamos fazer uso de alguns recursos que o JPA nos fornece como framework para anotar a nossa classe como uma entidade, isso é, uma classe que representa uma tabela em um banco de dados. E é aí que vem a parte do relacional, porque nós vamos poder mapear as tabelas do banco de dados em classes dentro do Java, utilizando o JPA, utilizando a camada de persistência que o Java nos fornece. Vamos criar um projeto JPA no Eclipse e dar início ao nosso estudo sobre persistência de dados em banco de dados utilizando JPA. Com o Eclipse aberto, eu vou criar um projeto JPA. Eu vou em File, New, vou clicar aqui na opção Other. Vou procurar por JPA. Eu quero criar um projeto JPA, então eu vou procurar por JPA. Vou clicar na opção JPA Project. Vou clicar em Next. Vou chamar esse projeto de Projeto JPA. Vou clicar em Next. Vou clicar em Next. Nesta tela vou escolher a implementação de JPA Eclipse Link 2.5x. Eu tenho a implementação do JPA também do Hibernate e há outras implementações para a especificação JPA. Vamos utilizar Eclipse Link. Talvez no seu caso seja a primeira vez que você esteja criando um projeto JPA, então nós vamos baixar todas as bibliotecas do Eclipse Link clicando aqui em Download Library. Você vai marcar a opção 2.52, vai clicar em Next, vai aceitar os termos e vai clicar em Finish. Ele vai fazer o download, são 37.5 megabytes dessa versão que se encontra o o Eclipse Link. Você deve estar se perguntando quais são as vantagens que nós podemos ter utilizando a camada de persistência JPA. Com o JPA você fica independente
do banco de dados que você vai trabalhar. O que é isso, Marcelo? Ficar independente do banco de dados que eu vou trabalhar. Se você cria uma aplicação para Oracle, por exemplo, e cria todos os seus comandos SQL voltado para como o Oracle escreve o SQL, há coisas que não são do SQL padrão no Oracle, são específicas do Oracle, do produto Oracle. E isso quer dizer que o SQL que você usa para o Oracle, se não foi criado utilizando o SQL padrão, e em qualquer momento você precisar alterar para outro banco de dados, por exemplo, o MySQL, que nós conhecemos aí como MySQL, você vai ter que alterar o seu SQL em muitas linhas de código, dependendo da forma que foram escritos os SQLs. Com uma camada de persistência, nós configuramos para qual banco de dados nós vamos querer trabalhar, nós vamos querer persistir os dados. É essa camada que tem a preocupação de conhecer como aquele banco funciona, porque nós vamos trabalhar de forma objeto relacional. As nossas queries, na sua grande maioria, serão feitas todas em cima das classes que você definiu como o teu model, a tua parte do objeto que representa uma entidade no banco de dados. Mas mais à frente continuamos a falar sobre essa troca de banco de dados, essa troca e a configuração, né, dentro do JPA. Após ter baixado a biblioteca do Eclipse Link, já vai ficar marcado, ou você marca. Eu já tinha baixado antes e por isso que ele está com esse 1 aqui do lado. Eu vou escolher a que eu já tinha. Se eu tiver uma conexão com o banco de dados já criada, basta eu escolher a conexão aqui. Eu vou criar uma conexão com o banco de dados que nós configuramos na aula anterior, com o banco de dados que nós criamos na aula anterior. Eu estou com o XAMPP aberto e com o Apache e o MySQL funcionando, ativos. Eu vou clicar em Add Connection. Eu vou escolher o banco MySQL. O nome eu vou chamar de DB 2020, vai ser a minha conexão. Vou clicar em Next. Aqui ele vai trazer para mim as configurações que eu preciso. Só que antes de ele trazer as configurações que eu preciso colocar, eu preciso escolher um driver do banco de dados que eu quero trabalhar. Então se eu quero trabalhar com MySQL, eu preciso instalar o driver do MySQL. Irei gravar um vídeo específico de como baixar o driver do MySQL. Eu já baixei, nesse instante eu vou simplesmente mostrar como adicionar o driver. Então eu vou clicar aqui em New Driver Definition. Eu vou escolher o MySQL 5.1. Vou clicar aqui em Jar List. Vou clicar nesse driver que ele já me traz aqui e vou remover. Vou em add jar zip. Vou procurar onde eu salvei o driver que eu baixei do site da Oracle, da MySQL. Repito, em outra videoaula mostrarei como baixar o driver do MySQL. Você escolhe o driver e clica em abrir. Então aqui está o driver. Como eu já havia adicionado antes, ele já está apontando para esse driver. Agora vou configurar a conexão com o banco. O nome do banco que nós criamos na aula anterior
o usuário e a senha. No caso do Champ, o usuário é root e a senha fica em branco. Vou testar a conexão, clicar em Test Connection. Pingou com sucesso, dou OK, Next, Finish. Aqui está. Vou clicar em adicionar o driver ao path. Vou clicar em Finish. Vou corrigir aqui o nome do meu projeto, que na escrita ficou projeto. Então, vou dar um refactor, rename, projeto JPA. OK. Aqui está o meu projeto criado. Veja as bibliotecas do JPA, do Eclipse Link, que implementa JPA. O Eclipse Link é uma implementação da especificação do JPA. O driver do MySQL no meu projeto. E aqui nós temos o persistence.xml. Falaremos sobre o persistence.xml na próxima aula. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima aula.